Olá, então, caríssimos colegas. Hoje vamos para a nossa primeira aula de história antiga e medieval da Igreja. Lembrando que essa nossa aula não suprime a aula do professor e nem mesmo a leitura da apostila. Essa apostila é bem interessante, eu dividi ela em partes, a explicação ali, fiz as resenhas pelas páginas. Seria muito importante que vocês lessem a apostila também. Mas pode ter certeza que com a minha aula vocês vão entender bem também sobre a natureza histórica da igreja, a preparação do mundo para Cristo, a expansão do cristianismo e as perseguições romanas, que essa é a proposta dessa aula. Então vamos por partes. O que é a história da igreja? Ali na página 1 à página 5, a apostila começa explicando algo muito importante. A igreja é um fato histórico e é um fato de fé ao mesmo tempo. O que que isso significa? Significa que ela é histórica porque existe no tempo, tem pessoas reais, decisões, conflitos, tem personagens, pessoas que viveram, existe todo um contexto, toda uma história. Mas também ela é sobrenatural, porque ela é considerada fundada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. Um exemplo simples é se você estudar a história de um país. Quando você estuda a história de um país, a história de uma nação, você analisa as guerras, as leis, os governantes, as pessoas que passaram por esse país. Na igreja é parecido, mas com um detalhe: além dos fatos humanos, há também a dimensão da fé, há também o sobrenatural. Por isso, a história da igreja ela precisa usar o método científico para a gente estudar ela no contexto histórico, né? Que é analisar os documentos, comparar as fontes, verificar a autenticidade, mas nós não podemos ignorar que se trata de uma instituição religiosa. Então, também nós temos o sobrenatural. E como é que nós sabemos de toda essa história? Isso se dá por meio das fontes, que são os Atos dos Apóstolos, os documentos antigos, os escritos dos padres da Igreja, as atas de concílios, as inscrições e as cartas. Dentro dos padres da Igreja tem um nome essencial que é Eusébio de Cesareia, que é considerado o pai da história eclesiástica. Ele foi o primeiro a organizar sistematicamente a história da Igreja. E essa divisão da história, ela vai em antiga, medieval, moderna e contemporânea. E e essa história ela está entrelaçada, ela não é logarítmica. Ela não é uma história com cortes exatos. Um período influencia o outro. Vamos deixar bem claro aqui, tá? Eusébio de Cesareia, ele não ele não organizou da era antiga até a era contemporânea. O Eusébio de Cesareia, ele organizou sistematicamente a história da igreja nos primeiros passos, a história, a história patrística da igreja. Os outros períodos, obviamente, foram sendo organizados e nós temos depois aí a tradição também. Além da tradição, nós temos a escolástica e assim por diante. Então, na página 6 à página 8 vai falar da preparação do mundo para Cristo. A apostila ela cita a frase bíblica que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho. Isso significa que o mundo estava preparado. Tiveram três povos que foram decisivos para que o mundo estivesse preparado para a revelação final, para receber Cristo. Vocês lembram lá na teologia da revelação, em que Deus vai revelando aos poucos até chegar em Jesus Cristo? Então, todo este caminho precisava estar preparado. Então, o primeiro povo nós temos ali são os judeus, que eles trouxeram duas ideias fundamentais. Uma foi o monoteísmo, que é a crença num único Deus e a espera de um Messias. Sem isso, o cristianismo não teria base religiosa. Mas havia um problema. Muitos judeus eles esperavam um Messias político
e não espiritual. Por que que eles esperavam o Messias político? Porque eles viviam num contexto de conflito e, como todo ser humano, ele espera algo político, ele não espera um indivíduo espiritual para seguir. Primeiro, sempre político. Assim como eles achavam que Jesus Cristo seria não só político, como militar também, porque ele viria e separaria o bom do mal e poria em queda o Império Romano, que era tão supressivo para eles. Daí nós temos o segundo povo que contribuiu, que foi os gregos, que contribuíram com a filosofia, na qual Platão falava do bem supremo e Aristóteles falava do motor imóvel. Essas ideias ajudaram depois na explicação racional da fé cristã. Sem a filosofia grega seria difícil formular conceitos como a natureza, a essência, a substância, que depois aparecem nos concílios. E o terceiro povo importante foram os romanos. E sim, foram os romanos. Eles forneceram as estradas, a organização política, a unidade cultural, a língua comum, o grego koiné e depois o latim. E imagina nós tentarmos evangelizar o mundo antigo. Imagina o mundo antigo se ele não fosse conectado, se ele não tivesse aquela infraestrutura romana, porque o Império Romano ele trazia toda uma infraestrutura. Então, imagina um mundo antigo sem essa infraestrutura. Seria impossível a comunicação, seria muito difícil a evangelização. Então, o Império Romano facilitou isso, mas também criou as perseguições. Na página de 8 a 10, temos o Cristo fundador da igreja, que alguns autores modernos eles tentaram dizer que Jesus era mito, mas as fontes cristãs e também não cristãs confirmam a sua existência. Nós temos fontes praticamente contemporâneas à época de Cristo, como as fontes judaicas, Flávio Josefo, que era judeu e praticamente contemporâneo a Cristo, que escreveu sobre Cristo, escreveu até mesmo em tom jocoso, apesar de ele não de ele não entender o lado messiânico e não crer no lado messiânico, mas ele escreveu sobre Jesus Cristo. E nós tivemos fontes romanas também, como Tácito e Plínio, que escreveram, dissertaram também sobre Jesus Cristo, provando que ele é um indivíduo histórico, um indivíduo real, ele não é uma invenção literária. Tanto que nos Atos dos Apóstolos, que o primeiro texto escrito, até mesmo antes do Evangelho de Marcos, foi a primeira carta ali aos Tessalonicenses, e Paulo já falava que Cristo ressuscitou, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a Eucaristia e tudo mais. Então a Bíblia ela tem uma cronologia básica para falar de Jesus Cristo, que é o seu nascimento, a sua vida pública e a sua morte. E no contexto histórico, nós já temos datas aproximadas. Por exemplo, diz que o nascimento foi por volta do ano 4 antes de Cristo. A vida pública foi cerca de 2 ou 3 anos, e a sua morte no ano 32 e 33. E que Jesus escolhe 12 apóstolos e dá a Pedro o papel de liderança. E aqui nasce a igreja. Então, essa é uma cronologia básica, histórica, fundamental, que nós temos ali sobre Jesus Cristo. Seu nascimento, vida pública, morte e a escolha de 12, sendo Pedro o papel de líder, a qual vai nascer a igreja. Nas primeiras comunidades, aliás, na primeira comunidade, página 11 a 14, após o Pentecostes, a igreja ela começa oficialmente. Pedro então vai pregando, 3.000 se convertem, e eles então passam a viver num sentido de comunidade, que essa comunidade ela tinha algumas características, que era a vida em comum, a partilha de bens, a oração, a eucaristia, a fidelidade à lei judaica.
mas começam a surgir algumas tensões. E a principal dessas tensões foi o martírio de Estevão, que marca a grande perseguição. E a partir daí os cristãos então começam a se espalhar. No caso, a perseguição ela acabou ajudando essa expansão por alguns aspectos. O primeiro é que eles perceberam que se espalhando, eles teriam maiores conversões. E além disso, se eles ficassem no mesmo local, chegaria uma hora que esse número de conversão ia se exaustar, não ia mais ter o porquê. Então, as primeiras comunidades, elas acabaram se espalhando. E essa expansão ela foi para fora da Palestina, como diz entre as páginas ali 14 e 17, onde nós temos o exemplo de Antioquia, que torna-se o primeiro grande centro missionário. É lá que surge o nome cristãos. É ali que aparece um problema importante. Os pagãos convertidos precisam seguir a lei judaica? Daí entra o Concílio de Jerusalém, que decide que não. E isso foi bastante revolucionário, porque se fosse obrigatório eles seguirem a lei mosaica, o cristianismo talvez tivesse ficado restrito ao judaísmo. Ele não passaria pelas fronteiras, não romperia as fronteiras do judaísmo. Ele não se tornaria católico, ou seja, universal. Ele ficaria restrito. Daí entra a figura de São Paulo, que foi uma grande figura missionária, porque ele era judeu, fariseu, cidadão romano e, além disso, ele era um homem culto. Após a sua conversão, ele faz 3 grandes viagens missionárias. Ele funda comunidades na Ásia Menor, na Grécia e em Roma. Ele defende que a salvação é pela fé em Cristo e não pela lei. Em São Paulo, o cristianismo ele se torna universal. Então, a figura de Paulo foi extremamente importante para isso, para que o cristianismo se tornasse universal, porque ele defende que a salvação é pela fé em Cristo e não pela lei. Pedro e Roma, lá nas páginas 17 a 19, já entra a história segundo a tradição. A tradição afirma que Pedro foi a Roma e morreu lá. Vários autores antigos confirmam isso, e Roma se torna o centro da igreja. Isso explica porque mais tarde o bispo de Roma vai ter um papel especial. Que o bispo de Roma vai ser o líder da igreja. Tudo já começa porque Pedro, ele morreu em Roma, o seu ministério foi em Roma e ele morreu em Roma. Também tivemos outros apóstolos que a tradição, na página 19 a 21, a tradição ela fala sobre a evangelização de Tomé, que foi para a Índia, André para a Grécia, Tiago foi para a Espanha. Nem todos esses dados são historicamente comprovados, tá? Isso faz parte da nossa tradição, mas nem todos os dados que compõem essa tradição em si, eles são historicamente comprovados. Mas eles mostram que houve uma expansão muito rápida do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo ele levava uma proposta diferente, ele levava uma proposta de salvação, uma proposta de união, uma proposta de bem comum. E já na página 21 a 24, começa então ali as perseguições, que entra um ponto central da apostila. Por que Roma perseguiu os cristãos? Não foi simplesmente por intolerância religiosa. Roma era tolerante com outras religiões. O problema foi, mais uma vez, político. Os cristãos se recusavam a cultuar o imperador. Obviamente, tinha Deus Criador Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, porque ia cultuar o imperador. No mundo romano, a religião e a política elas eram inseparáveis. Negar o culto oficial era visto como traição. E então ali acabaram surgindo acusações contra os cristãos, por se eles negavam o culto à religião romana,
Então eles eram ateus. Eles operavam milagres, então eles usavam-se de magias e tinha deslealdade ao Estado. E por isso, penas podiam incluir, como exílio, trabalhos forçados, tortura e morte. A tortura e morte foi o que mais imperou entre todos os perseguidos. Mas mesmo assim, o cristianismo continuou crescendo. Quanto mais perseguiam, mais ele se expandia. Porque, uma vez perseguido, mais ele tinha que se espalhar. Então, a igreja, ela é um fato histórico e religioso. A preparação do mundo para a chegada de Cristo veio por três povos: os judeus, os gregos e os romanos. Dentro, dentro do conceito histórico da expansão da igreja, nós temos a liderança, então, de Pedro e nós temos a mansidão e expansão do amor de Cristo por Paulo. A importância do Concílio de Jerusalém para que o cristianismo se tornasse universal e as causas políticas e religiosas da perseguição. Tudo isso foi abordado na apostila. Gostaria que vocês dessem uma lida, dessem uma mastigada boa, porque o conteúdo dela é muito interessante. Eu não apeguei aqui em datas a como é que foi a perseguição de Justiniano, de um ou outro imperador romano. O que eu quero é que vocês, nessa primeira aula, sintetizem, que entrem mais no pensamento de vocês essa questão histórica da igreja, que nós vivemos em uma religião que nasce através de Jesus Cristo, por preparação de três povos, e que ela se espalha pelo mundo inteiro com a mensagem de fé, paz e amor, e mantendo sempre a sua tradição, e que além disso, nós temos que olhar com dois olhos: o olhar científico, histórico, e o olhar da fé ao sobrenatural. Muito obrigado a todos.